Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, vamos dar continuidade para o Biblioterapia Agosto, esse banquete para degustação de trechos literários com grande potencial de cuidado. Então, vocês sabem que todas as segundas, às 18 horas, aqui no canal do YouTube, eu partilho. Excepcionalmente, hoje não estou ao vivo, mas estou aqui presente com vocês, firmando esse compromisso dessa nutrição biblioterapêutica. Então, convido vocês a, mais uma vez, assim, se ainda não fizeram, para se inscrever no canal, clicar naquele sininho e se você gostar dessa degustação, desse banquete, deixa a sua curtida, porque isso alimenta, é um combustível, vamos dizer, para permanecer com essa oferta, né? Essa possibilidade, esse encontro. Então, hoje, a nossa degustação será com trechos do livro A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Então, para isso, eu vou puxar aqui o arquivo para guiar o nosso, vamos dizer, rodízio, nossos petiscos. Vamos beliscar trechos selecionados com muito carinho. Então, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande ter a participação de vocês e insiram nos comentários de que cidade vocês estão falando. É sempre uma alegria muito grande ver esse banquete sendo disseminado para mais lugares. Então, minha gente, em primeiro lugar, quem é esta mulher? Rosa Monteiro, ela nasceu no dia 3 de janeiro de 51, quer dizer que hoje ela está com 69 anos, nasceu em Madrid, na Espanha. Ela é jornalista e escritora. Começou a escrever após ter sofrido de tuberculose na infância. Com 17 anos, ela ingressou na faculdade de filosofia, mas no ano seguinte ela passou a estudar jornalismo e tem alguns cursos na área de psicologia. Além disso, ela trabalhou com grupos de teatro independentes. Então, olha que mistura interessante: filosofia, psicologia, jornalismo e teatro, né? Com esse manancial todo, ela publicou 27 livros, sendo que 8 estão traduzidos aqui para o Brasil. Como jornalista, ela fez mais de 2.000 entrevistas ao longo da vida. Então, percebam o quanto que ela é rodeada de histórias, né? Foi professora convidada em universidades americanas, onde ensinou escrita criativa, literatura e jornalismo. Então, ela é uma mulher afiada e que assume essa autoria, né, de enxergar e de partilhar o que vê. Então, vamos lá. Logo na abertura do livro está escrita a dedicatória para Martina, que é e não é, e que, não sendo, muito me ensinou. Curioso, né? Olha a transgressão aí. E que me faz lembrar de uma palestra que eu participei de um psicanalista e que ele falava que foi num hospício e nele tinha uma placa na entrada que dizia assim: nem todo mundo que é, está. E nem todo mundo que está, é.
Então, esse título, A Louca da Casa, ele é muito convidativo, né? Então, vamos saber um pouco mais sobre isso. O primeiro trecho selecionado está na página 7 e 8 do livro e diz assim: estou acostumada a organizar as lembranças da minha vida em torno de um rol de namorados e de livros. Os diversos relacionamentos que tive e as obras que publiquei são as referências que marcam a minha memória, transformando o ruído informe do tempo em uma coisa ordenada. Meu primeiro livro, um volume horroroso de entrevistas, repleto de erros, saiu quando eu tinha 25 anos. Meu primeiro amor, suficientemente sólido para marcar a época, deve ter sido em torno dos 20 anos. Isso quer dizer que a minha adolescência e minha infância estão mergulhadas no magma amorfo e movediço do tempo sem tempo, numa turbulenta confusão de cenas sem datar. Então, minha gente, percebam, nesse trecho tem 3 questões que eu gostaria de enfatizar. A primeira delas é que, deixa eu puxar lá de novo. A primeira delas é que ela traz os marcos da memória com os livros que impactaram e os namoros. E você? Se você tivesse que marcar a sua memória, né? Buscar lá atrás alguns marcos do passado, qual critério que você utilizaria? As viagens que você fez? Os livros que você fez? As pessoas que você conheceu? Os lugares onde você estudou? O que você utilizaria como âncoras para visitar esse passado e ir traçando uma linha, né, das memórias? A segunda questão é que ela mesma assume, olha lá, o meu primeiro livro, um volume horroroso de entrevistas, repleto de erros, saiu quando eu tinha 25 anos. Então, isso é uma fala muito recorrente de muitos escritores, né? Do primeiro livro tem até uma certa vergonha de mostrar. Foi assim com Guimarães Rosa, foi assim com vários escritores. Então, isso chama atenção, né? Que tem um livro chamado Guia Prático para a Criatividade, da Julia Cameron, e que ela até, eu tenho até aqui isso escrito, acho interessante partilhar com vocês, porque eu acho muito rico. A Julia Cameron fala assim: lembre-se de que o seu artista é uma criança, descubra e proteja essa criança. Aprender a soltar a criatividade é como aprender a andar. A criança artista deve começar engatinhando e em seguida virão os primeiros passinhos e tombos, as primeiras pinturas horrorosas, os primeiros filmes amadores, os primeiros poemas que causariam vergonha, até um cartão de felicitações. O julgamento de seus primeiros esforços artísticos é um insulto artístico. Os primeiros trabalhos são expostos a críticas prematuras. É necessário avançar de forma lenta e gentil. Estamos em busca da cura para feridas antigas e não da criação de novas feridas. Os erros são necessários, os deslizes são normais, são nossos primeiros passos. O progresso, não a perfeição, é o que devemos esperar de nós mesmos. Queremos ser grandes, imediatamente grandes, mas não é assim que funciona. É preciso estar disposto a ser um mau artista. Dê a si mesmo a permissão para ser um iniciante. Dispondo-se a ser um mau artista, você tem uma chance de ser artista e talvez com um tempo um ótimo artista. Então, minha gente, todo começo é difícil, né? O ótimo é inimigo do bom. É necessário fazer, viver, atravessar, ter essa experiência para depois dar oportunidade para o efeito saca-rolha, né? Então, ela mesma admite, você vê, essa escritora já super consagrada, valorizada, ela admite que o primeiro foi um volume
cheio de erros, né? Então, se permita os erros, né? Iniciar é abrir para o erro. Adoro aquela expressão que se refere ao Dom Quixote, que ele é um cavaleiro errante. É só errando que a gente sai do lugar. Então, minha gente, a terceira questão nesse trecho que foi selecionado, deixa eu buscar lá de novo, é justamente uma tremenda lacuna, né? Na infância, olha lá. Isso quer dizer que minha adolescência e minha infância estão mergulhadas no magma amorfo e movediço do tempo sem tempo, numa turbulenta confusão de cenas sem datar. Então, tem uma parte da história dela do passado que ela simplesmente não lembra. E é muito curioso isso, né? Porque muitas vezes não lembrar é um mecanismo de defesa, porque pode ser que lá atrás tenham histórias insuportáveis, não é? Independente se o motivo é esse ou não, o que ela vai trazer, a gente vai olhar aqui nos outros trechos, é a possibilidade da gente preencher essa lacuna com a imaginação, com a invenção, como se fosse uma autoficção que você vai entrelaçar fragmentos reais e imaginários. Então vamos lá, que essa história ainda tem muitos capítulos. Essa fotografia eu tirei no Museu Janete Costa. O ano devia ser 2018. É uma obra da artista Prisciliana Fontes Nobres e se chama Cabeça Pássaro. A Prisciliana é do Cariri, de Pernambuco. E quando eu olhei essa imagem, eu fiquei muito tempo, porque eu me vi. Parece que esse monte de gente que fica na cabeça da gente falando as coisas, né? Então, isso combina com esse trecho aí selecionado da Rosa Monteiro, que diz assim: sempre pensei que a narrativa é a arte primordial dos seres humanos. Para ser, temos que nos narrar. E nessa conversa sobre nós mesmos há muitíssima conversa fiada. Nós nos mentimos, nos imaginamos, nos enganamos. Da maneira que nós inventamos nossas lembranças, o que é o mesmo que dizer que inventamos a nós mesmos. Porque nossa identidade reside na memória, no relato da nossa biografia. Portanto, poderíamos deduzir que os seres humanos são, acima de tudo, romancistas, autores de um romance único, cuja escrita dura toda a existência e no qual assumimos um papel de protagonistas. É uma escrita, naturalmente, sem texto físico, mas qualquer narrador profissional sabe que se escreve, sobretudo, dentro da cabeça. É um rum-rum criativo que nos acompanha. A gente escreve o tempo todo. Não é verdade, minha gente? O tempo todo os pensamentos passam pela nossa cabeça. Aliás, essa é a maior dificuldade. Em qualquer abordagem da meditação, o que é que se fala? Não lute com seus pensamentos, só deixe que eles passem. Imagine que você está amassando e jogando fora. Então, o desafio é ficar justamente sem pensar. Então, olha o que a Rosa Monteiro falou, que esse rum-rum, ele é uma pré-história da narrativa, ele já é uma narrativa, a gente já escreve o tempo todo, é só botar uma caneta, um lápis na mão e deixar fluir. É claro que a partir disso é que você pode filtrar, que você pode editar, que você pode retirar, que você pode incluir. Então é por isso que a escrita é um super exercício reflexivo, né? Ela revela as coisas também. Então, fica aí a dica da própria autora de que esse rum-rum na cabeça da gente quer dizer que a gente escreve o tempo todo, né? Então, vamos lá continuar. De fato, escrever romances é a coisa mais parecida com apaixonar-se que já encontrei. Ou melhor, a única coisa parecida, com a apreciável vantagem de que na escrita não se precisa da colaboração da outra pessoa. Por exemplo, quando você está mergulhado numa paixão
vive obcecado pela pessoa amada a ponto de ficar o dia inteiro pensando nela, escova os dentes e vê seu rosto flutuando no espelho, está dirigindo e confunde a rua porque foi perturbado por essa lembrança, tenta dormir à noite e, em vez de deslizar até o interior do sono, você cai nos braços imaginários do seu amante. Pois bem, enquanto está escrevendo um romance, você vive nesse mesmo estado de delicioso alheamento. Seu pensamento é inteiramente ocupado pela obra e toda vez que dispõe de um minuto, mergulha mentalmente nela. Também se engana de esquina no trânsito, porque, igualzinho ao apaixonado, sua alma está entregue em outro lugar. Então, você já se apaixonou alguma vez? Já sentiu isso? Que parece que o teu corpo está aqui, mas a tua mente, a tua emoção está num universo paralelo? Assim é também com o romancista. Ou pode ser que você já tenha vivido alguma situação de estar tão imerso em outra realidade, através de uma leitura ou de um pensamento, que você tenha perdido o ponto do metrô, do ônibus, ou enfim. Escreve aí nos comentários se isso já aconteceu com você alguma vez. Então, minha gente, a leitura, como diz o Fernando Pessoa no livro do Desassossego, ler é sonhar pela mão de outrem. Então, a leitura ela fomenta justamente esse universo paralelo, essa habilidade de transcendência. Mas o que a Rosa Monteiro está dizendo é que o romancista ele começa a alimentar tanto esse universo paralelo que já vai ficando até muito tênue essa separação entre o que é real e o que é imaginário. Então, o mergulho dele nessa outra realidade pode ser tão intenso que ela passa a ser a realidade e não a ficção. Então, tem outros trechos do livro que vão justamente mostrar isso, né? Que é uma forma de viver. É uma forma de viver, principalmente quando a realidade é insuportável, não é? Então, vamos lá, continuando o nosso diálogo, permeado pelos trechos. Por essa nutrição, o que é que vocês estão achando desse petisco? Vamos lá. Olha que imagem impactante e que combina com o que a Rosa escreve. Quero crer que essa dor enorme tenha ao menos contribuído para criar um escritor extraordinário. Então, tem alguns trechos do livro em que ela vai dando exemplos do quanto que certos escritores sofreram muito, passaram por coisas terríveis e que parece que isso fomentou a escrita. Não é curioso? Então, eu vou ler um trechinho para vocês. Está na página 11. Vladimir Nabokov perdeu tudo com a Revolução Russa. Seu país, seu dinheiro, seu mundo, sua língua e até seu pai, que foi assassinado. Simone de Beauvoir nasceu como menina rica e herdeira de uma estirpe de banqueiros, mas pouco depois a família foi à falência e passou a morar pobremente numa espelunca. Vargas Llosa perdeu seu lugar de príncipe da casa quando o pai, que ele achava estar morto, regressou para impor sua violenta e repressiva autoridade. Joseph Conrad, filho de um nobre polonês, revolucionário e nacionalista, aos 6 anos foi deportado com a família para um povoado miserável no norte da Rússia, em condições tão duras que a mãe, sofrendo de tuberculose, morreu poucos meses depois. Conrad continuou no desterro com o pai, que também era tuberculoso e, além disso, vivia desesperado. Mais do que um homem doente, era um homem vencido, escreveu o romancista em suas memórias. Finalmente, o pai faleceu e, com isso, Conrad, com 11 anos de idade, fechou o círculo de fogo do sofrimento e da perda. Quero crer que essa dor enorme tenha ao menos contribuído para criar um escritor extraordinário. E ela dá mais exemplos.
Poderia citar muitíssimos mais, porém só vou mencionar Rudyard Kipling, que teve uma infância paradisíaca na Índia, tão idealizada quanto a meninice dos escritores russos, mas com servos de turbante em vez de bondosos mujiks. E aos 6 anos foi jogado no pesadelo de um internato horrível na escura e úmida Inglaterra. Na verdade, não era um internato, mas uma pensão, onde seus pais o deixaram aos cuidados de uma família que resultou feroz. O que houve naquela casa era tortura fria e calculada, e ao mesmo tempo religiosa e científica. Entretanto, fez com que eu prestasse atenção às mentiras que pouco depois precisei dizer. Este é, presumo, o fundamento dos meus esforços literários, diz o próprio Kipling em sua autobiografia Algo sobre mim mesmo, consciente do íntimo nexo que aquela experiência tinha com a sua narrativa. Ele explicava isso como culminação de uma estratégia defensiva. Eu, por meu lado, acho que o substancial é que todos esses romancistas, em algum momento acharam ter perdido o paraíso, escrevem e escrevemos para tentar recuperá-lo, para recuperar aquilo que foi embora, para lutar contra a decadência e o fim inexorável das coisas. E é curioso, talvez você também saiba, que na história de muitos artistas plásticos maravilhosos, isso também seja muito comum. Um sofrimento atroz, uma tortura física, psicológica, e que resultou de uma arte espetacular. Então é curioso isso, né? Como isso tudo talvez seja um acesso a uma profundidade que depois se transforma em alguma linguagem da arte, né? Então, fica esse convite, independente das suas travessias, isso pode ser transmutado através de alguma linguagem. Experimente, né? Modelar, escrever, pintar, experimente, transmutar isso. Essa é uma imagem do Escher, que combina com esse trecho da Rosa. As palavras são como peixes abissais, que só nos mostram um brilho de escamas em meio às águas pretas. Se elas se soltarem do anzol, o mais provável é que você não consiga pescá-las de novo. São manhosas as palavras e rebeldes e fugidias. Não gostam de ser domesticadas. Tomar uma palavra, transformá-la em clichê, é acabar com ela. Então, por isso, recomenda-se sempre ter um caderninho à mão, porque as ideias também são fugidias. Então, se uma ideia te visitar, você ancora no papel, tatua no papel. Se algo te chamou a atenção, ancora. Se alguma palavra nova fez brotar em você os sonhos, os devaneios, captura ela também. Em algum momento isso vai alimentar esse vaso alquímico da linguagem. Uma palavra puxa a outra, uma frase puxa a outra, e assim a gente vai organizando o nosso pequeno universo e contribuindo para esse grande movimento que é a vida. Uma imagem de Morgan Davidson. Mas no ofício de romancista há uma coisa muito mais importante que esse tilintar de palavras, e é a imaginação, devaneios, essas outras vidas fantásticas e ocultas que todos temos. O processo de socialização, o que chamamos de educar, ou amadurecer, ou crescer, consiste precisamente em podar as florescências fantasiosas, fechar as portas do delírio, amputar nossa capacidade de sonhar acordados. E ai de quem não souber selar essa fissura com o outro lado, porque provavelmente será considerado um pobre doido. Eu acho esse trecho riquíssimo e eu amo essa expressão, as florescências fantasiosas.
Então a gente sabe disso, porque cada um aqui eu sei que sentiu na pele, né? Toda criança nasce artista e poeta, e depois os processos de educação vão, como a Rosa diz, podando as florescências fantasiosas. Mas estamos aqui justamente para fomentar as florescências fantasiosas. Então, eu perguntaria para você nesse momento o que é que alimenta as suas florescências fantasiosas. Sugiro que escrevam aí nos comentários, que eu quero ler todos eles, porque eu me inspiro muito também nas ideias partilhadas. Então, nos círculos realizados, algumas pessoas falaram que conviver com crianças é florescer a fantasia. Outras me dizem que as artes, né? Ir numa exposição, ir em oficinas, né? De linguagens diversas, seja de pintura, de modelagem. Outras pessoas dizem que a música faz isso, a dança, o cinema. Outras pessoas dizem que a presença na natureza ativa as florescências fantasiosas, os eventos culturais, qualquer tarefa que seja lúdica, que convide ao erro, às experiências, às brincadeiras. E que mais? Que mais, minha gente? Escrevam aí. Então, precisamos nos permitir, precisamos criar espaço para alimentar as florescências fantasiosas. E estamos aqui para isso. Essa é uma imagem do Escher, maravilhoso artista. Os romances, como os sonhos, nascem de um território profundo e movediço que está além das palavras. E nesse mundo saturnal e subterrâneo reina a fantasia. Regressamos assim à imaginação, a essa louca, por vezes fascinante, por vezes furiosa que mora no sótão. Ser romancista é conviver felizmente com a louca lá de cima. É não ter medo de visitar todos os mundos possíveis e impossíveis. E aí uma imagem que remete aos heterônimos do Fernando Pessoa, né? Que ele nos ensina, por isso que ele é imortal. Ele revelou que dentro de cada um de nós tem muita gente. E então ele deu espaço para todas essas vozes, não só espaço, como ele identificou, cada um deles tem nome, data de nascimento, profissão, jeito diferente de escrever e se expressar, que dialoga com esse trecho da Rosa Monteiro, que está na página 22, que diz assim: sabemos que dentro de nós somos muitos. Há profissões que combinam melhor que outras com esse tipo de caráter, como, por exemplo, ser ator ou atriz, ou ser espião. Mas para mim não há nada que se compare com ser romancista, porque isto nos permite não apenas viver outras vidas, mas também inventá-las. Um romance é a autorização da esquizofrenia. Esse trecho eu leio muito aqui no consultório e eu acho muito verdadeiro, assim. Hoje eu queria escrever, tinha o dia todo para escrever e desperdicei o tempo respondendo e-mails. Por quê? Sei lá. Às vezes a gente evita começar o trabalho. É uma coisa esquisita. Por preguiça? Não. Por quê? Por medo. Não soube explicar, mas ontem, na desproteção extrema da noite, na claridade alucinada da noite, enquanto me revirava na cama, entendi exatamente o que queria dizer. Por medo de tudo que você deixa sem escrever, uma vez que parte para a ação. Por medo de concretizar a ideia, de aprisioná-la, deteriorá-la, mutilá-la. Enquanto permanecem no rutilante limbo do imaginário, enquanto são somente ideias e projetos,
Seus livros são absolutamente maravilhosos, os melhores livros que já foram escritos. E só depois, quando você os vai cravando na realidade, palavra por palavra, como Nabokov cravava suas pobres borboletas na cortiça, é que se transformam em coisas inevitavelmente mortas. Então é curioso, minha gente, porque isso é uma fala recorrente de muitos escritores, né? Eles falam que o livro era muito maior e mais bonito do que ele foi capaz de colocar, de expressar, de traduzir em palavras, né? A Clarice Lispector, na Água Viva, ela também fala isso, porque é um universo imenso anterior às palavras. Então você busca isso, de uma certa forma você reduz. Mas é o que é possível. E isso é necessário. Tem até uma operação alquímica que se chama coagulatio, que é trazer do elemento ar para a terra, que seria a concretização, e que traz em si uma certa dose de frustração, que faz parte e que é importante. Então, repito aquele dito popular: o ótimo é inimigo do bom. Faça aos poucos e o possível. Isso é fundamental. Então, vamos lá, minha gente, para o nosso diálogo. Olha aí, uma ideia escrita, uma ideia ferida, escravizada a uma certa forma material. Por isso dá tanto medo sentar-se para trabalhar, porque é uma coisa, de certo modo, irreversível. Cada autor tem seu ritmo, mas a escrita de um romance é sempre um processo muito lento. Eu costumo demorar 3 ou 4 anos, gasto a metade desse tempo desenvolvendo a história dentro da minha cabeça e tomando notas à mão, numa infinidade de cadernetas. Quando considero que já tenho um romance inteiro e sei até o número de capítulos sobre o que vai tratar cada um deles, chega a hora de me sentar em frente ao computador e começar a escrita em si. E durante essa segunda etapa, a história torna a mudar de maneira considerável. Olha aí, os romances evoluem constantemente. São organismos vivos. Durante o longo período de redação, você vive entre a sua existência real e imaginária, até que chega o dia, quando o livro está bem adiantado, em que as paredes que separam os dois mundos parecem começar a fundir-se. O romance cresce e cresce, até inundar o território do real. O ofício literário é extremamente paradoxal. É verdade que você escreve em primeiro lugar para si mesmo, para o leitor que tem dentro de si, ou então porque não pode evitar, porque não consegue suportar a vida sem entretê-la com fantasias. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ser lido, e não por um único leitor, mas por mais refinado e inteligente que ele seja, por mais que você confie em seu critério, e sim por um número maior de pessoas, muito maior. Na verdade, muitíssimo mais gente, uma horda populosa, porque nossa fome de leitores é uma avidez profunda que nunca se sacia, uma exigência sem limites que beira a loucura e que sempre considerei muito curiosa. Resta saber de onde vem essa necessidade absoluta que transforma todos os escritores em eternos indigentes do olhar alheio. Venha de onde vier, enfim, a verdade é que necessitamos de certo reconhecimento público, e não apenas para continuar escrevendo, mas até mesmo para continuar sendo. E aí, minha gente, ela dá exemplos também no livro, né, de alguns escritores e que não tiveram esse reconhecimento em vida, né, como muitos artistas plásticos também, né? Então, eu vou ler um exemplo que ela dá no livro, que ela diz assim, na página 51. Quero dizer que um escritor fracassado costuma se transformar num monstro, num doido, num doente, num ser infinitamente infeliz em qualquer dos casos, como aconteceu, por exemplo, com Herman Melville, o autor do maravilhoso Moby Dick.
Um romance que hoje, um século e meio após sua publicação, continua sendo reeditado e reverenciado, mas que na época não agradou a absolutamente ninguém, nem mesmo aos amigos mais fiéis de Melville, que o consideraram um livro estapafúrdio, com todas aquelas meticulosas descrições dos costumes das baleias espermáticas. Moby Dick não vendeu nem 2 dúzias de exemplares e foi recebido com vaias. Melville nunca se recuperou desse fracasso e, embora tenha vivido mais 40 anos, quase não voltou a escrever. Só produziu um romance ilegível, uns poucos poemas e alguns textos breves, como a sua genial novela Bartleby, o Escrevente, que demonstra que seu talento permanecia intacto apesar do exílio de silêncio em que vivia. E isto apesar do seu crescente desespero, da sua frustração, da ferocidade com que arrastava sua mágoa de escritor incompreendido. Porque Melville tornou impossível a sua própria vida e a de todos que o cercavam. Quando aos 47 anos viu-se obrigado a aceitar o emprego miserável de inspetor da alfândega, tão enfadonho quanto mal pago para poder manter a família, a obviedade do seu fracasso como romancista deve ter explodido feito um obus dentro da sua cabeça. Ficou meio louco. A ira o consumia, agia com uma violência enorme, provavelmente até batia nos filhos e na esposa, que chegou a pensar seriamente em separar-se dele. Estamos falando em 1867, época em que os casamentos simplesmente não se desfaziam, o que pode dar uma ideia da dimensão do inferno em que viviam. Então, olha que impressionante. E a gente vê alguns exemplos, né? Aqui no Brasil, a Sônia a Hilda Ilst, ela também se ressentia muito, né, de não ter os leitores. E o Lima Barreto, que sofreu muito preconceito, e ele tinha certeza da qualidade de tudo que ele escrevia, tanto que ele deixou tudo preparadinho, porque ele sabia que um dia esse reconhecimento ia chegar. E ele foi internado, né, em hospícios muito por justamente lidando com essa frustração. Ele bebia muito e aí nos delírios alcoólicos ele era considerado louco e era levado para... Ele tem até o Diário do Hospício e é de uma lucidez, né, porque é um escritor, um tradutor de seu tempo, mal compreendido, não reconhecido, e olhando toda aquela realidade dentro de um manicômio, né? Então, isso é uma coisa que acontece nesse universo também. Então, vamos aqui, seguindo. A gente escreve para se expressar, mas também para se olhar num espelho e poder se reconhecer e se entender. Então, nesses estados de angústia, é recomendável a escrita. A escrita é um instrumento terapêutico, né? E olha o que ela diz: talvez, na verdade, todos os escritores escrevam para cauterizar com suas palavras os impensáveis e insuportáveis silêncios da infância. A vaidade do escritor. Podemos chegar a ser uma verdadeira peste. Talvez por nossa especial dependência do olhar alheio, ou porque a falta de critérios objetivos na hora de julgar um romance sempre nos deixa um pouco inseguros, sempre um pouco no ar. Mas a vaidade para nós é, de certo fato, como uma droga pesada, uma injetada de reconhecimento externo que, como toda droga, nunca sacia a necessidade de aprovação de que padecemos. Vejo em mim mesma e ao meu redor e tento aprender com isso. Vejo que todos querem sempre mais, muito mais, independentemente da sua situação. Enfim, como para nós a vaidade é uma droga, a única maneira de não ficar escravo dela é abster-se de seu uso o máximo possível. Coisa verdadeiramente difícil, porque o mundo de hoje fomenta a vaidade até o paroxismo.
Não é interessante isso, minha gente? A vaidade como uma droga pesada. E sendo assim, o antídoto é abster-se dela. Então, eu tenho um antídoto, que é um poema da Astrid Cabral, que eu amo, que se chama Mídia. E ela diz: consanguínea sou do silêncio e da sombra. Rejeito a distância entre palco e plateia. Basta-me a pequena glória de agradar a alguns. A alma não pede palmas, só apertos de mão, de igual para igual. Tá vendo? Olha aí o diálogo entre os autores nessa perspectiva do cuidado, da biblioterapia. Então vamos seguindo. Olha que trecho lindo, minha gente. De maneira que escrever romances é uma atividade incrivelmente íntima, que faz você mergulhar no fundo de si mesmo e traz à superfície os seus fantasmas mais ocultos. Como o escritor não iria sentir-se frágil depois de um exibicionismo tão desenfreado? Às vezes penso que publicar um romance é como arrancar um pedaço do próprio fígado e deixá-lo em cima de uma mesa diante da qual as pessoas vão passando e comentando impiedosamente o que lhes parece. Então é uma sensação percebida, né, por vários que publicam pela primeira vez, é como se estivesse colocando as vísceras à mostra. E o que as pessoas vão pensar? Então, tem também uma frase do Ziraldo que eu gosto muito, que eu acho que pode ajudar nesse sentido. Ele diz assim: tem gente que vai te amar pelo que você é, tem gente que vai te odiar pelo mesmo motivo. Então, vá se acostumando, que é para não sofrer muito. Você já passou por uma situação assim? Vamos trocar? Pode escrever aí nos comentários. Eu tive essa sensação também. O meu primeiro livro foi um livro de poemas, e foi publicado em 2012, se chama Mosaico Vivo. Também foi cheio de erros, eu queria justamente passar pelo processo para sentir na pele e poder incentivar outras pessoas que fizessem o mesmo. E eu fiquei muito assim, com uma certa vergonha até de mostrar aquilo tudo. Mas o que é interessante é que a sensação que você faz download de uma vida e você ganha novas páginas em branco para escrever outra história. É uma sensação maravilhosa e você percebe que, na verdade, ninguém está nem aí. Então, te dá a liberdade de escrever o que você quiser. E você sendo autêntico, o interessante é que você afasta algumas pessoas e atrai outras. É como se fosse passar uma peneira nas nossas relações, o que é maravilhoso. Sugiro que você experimente, nem que for através de um livro artesanal. Isto é a escrita, o esforço de transcender a individualidade, a miséria humana, a ânsia de nos unir aos outros num todo, o desejo de sobrepor-nos à escuridão, à dor, ao caos e à morte. Aquela frase do Nietzsche, né? O que não nos mata nos torna mais fortes. Faço a você esse convite, que bom que você está aqui. Respira fundo, porque agora vem um trecho que casa como uma luva para o contexto atual, que infelizmente se repete na história e que foi até iluminado por uma participante do círculo, a Cristina Crespo, nos círculos presenciais ao vivo, né? Realizados, não tinha esse trecho. Aí uma participante, a Cris, trouxe, me deu de presente, olha, está na página 42. Desconfio dos puros, eles me apavoram. Dessa pureza fictícia nascem os linchadores, os inquisidores, os fanáticos.
Não se pode ser puro sendo humano, de modo que os outros vão se adaptando em sua relação mutável e escorregadia com o poder. Que escrita afiada, né, minha gente? Que facada. Fez você lembrar de alguém? Pode escrever aí nos comentários. Vamos trocar. A realidade é sempre assim, paradoxal, incompleta, descuidada. Por isso o gênero literário que prefiro é o romance, que é o que melhor se adapta à matéria estilhaçada da vida. A poesia aspira à perfeição, o ensaio à exatidão, o drama à ordem estrutural. O romance é o único território literário em que reinam a mesma imprecisão e a falta de limites que reinam na existência humana. Porque ler é uma maneira de viver. Quero dizer que eu, que detesto barcos, que nunca tive em alto mar e enjoo até no vaporeto de Veneza, mesmo assim poderia escrever uma narração que incluísse ingredientes marítimos, porque sei o que é isso graças às minhas leituras. Dessa maneira, à medida que nós, mulheres romancistas, formos completando essa descrição de um mundo que antes só existia em nosso interior, tornamos esse mundo um patrimônio de todos. Então, minha gente, quem escreve é um narrador de seu tempo, do seu espaço interior e do seu espaço exterior. Então, olha o que ela está incentivando, que as mulheres escrevam, porque até hoje, se você olhar para a sua estante de livros, quantos foram escritos por homem, quantos foram escritos por mulheres? Então, a escrita da mulher, ela é relativamente, proporcionalmente recente. Então, é preciso escrever para revelar o nosso ponto de vista das coisas. Se você parar para pensar também, estamos aí em plena pandemia, não é? Então, imagina, como disse o Jean, o editor das edições Cândido, né? Daqui a 10 anos as pessoas vão lembrar, caramba, em 2020 aconteceu uma pandemia, como é que era viver aquela realidade? Então, cada um, a partir da sua perspectiva, pode escrever para partilhar. É um ato reflexivo, é um convite, é um grande espanto, não é? E ele tem vários olhares. É um convite para cada um de nós escrever para ancorar as dimensões alcançadas. Olha aqui a escultura da Isabel Miramontes. Uau, né? Quantos discursos ela guarda. O que ela evoca em você? Quer escrever? Escreve aí nos comentários. Acabei perdendo o medo do medo e aceitando que a vida tem uma porcentagem de escuridão com a qual precisamos aprender a conviver. Hoje chego a considerar essas crises como um verdadeiro privilégio, porque foram uma espécie de viagem extramuros, uma pequena excursão turística pelo lado selvagem da consciência. Minhas angústias, enfim, me tornaram mais sábia. Olha aí, que inspirador esse trecho. Que angústias suas te fizeram mais forte, te fizeram mais sábia ou mais sábio? Respira fundo, sente a energia dessa escultura da Isabel Miramontes. Escrever salva a sua vida! Quando todo o resto falha, quando a realidade apodrece, quando sua existência naufraga, você sempre pode recorrer ao mundo narrativo. Pensando bem, talvez não seja causal que as minhas crises de angústia tenham desaparecido pouco depois de começar a publicar meus romances, completando assim um circuito de comunicação com o mundo. É curioso que a escrita possa funcionar como um dique contra os extravios psíquicos, porque, por outro lado, nos põe em contato com a realidade desmesurada e selvagem que está para além da sensatez. O escritor, como qualquer outro artista,
Tenta dar uma espiada para fora das fronteiras dos seus conhecimentos, da sua cultura, das convenções sociais. Tenta explorar o informe e o ilimitado, e esse território desconhecido que se parece muito com a loucura. Na infância, todos somos loucos, quer dizer, todos somos possuídos por uma imaginação sem domesticar e vivemos numa região crepuscular da realidade em que tudo é possível. Tá vendo que inspirador, minha gente? As crises de angústia desapareceram depois que ela começou a publicar os primeiros romances. Olha que inspirador. Como diz Júlio Ramon Ribeiro em seus diários, quando você abandona os delírios criativos, as fantasmagorias da imaginação, a realidade fica insuportável. De modo que a imaginação não só pode vencer a morte, ou pelo menos conquistar um adiamento da pena, mas também nos cura, nos sana, nos torna melhores e mais felizes. A questão é que minha memória é catastrófica, a ponto de, às vezes, eu mesma ficar assustada com meus esquecimentos. Livros que li, pessoas e situações que conheci, filmes vistos, coisas que um dia aprendi, tudo se confunde, se enreda lá por dentro. De fato, quando transcorre certo tempo, digamos 20 anos, de alguma coisa que lembro, às vezes é difícil distinguir entre se vivi aquilo ou se sonhei, imaginei ou talvez escrevi. O que mostra, por um lado, toda a força da fantasia. A vida imaginária também é vida. Isso também me faz lembrar um livro do Walter Hugo Mães chamado Máquina de Fazer Espanhóis, em que o pai dele morreu de câncer, né? E não pôde ter uma terceira idade. Então, o Walter Hugo, ele criou essa narrativa para dar uma terceira idade para o pai dele, que não teve essa oportunidade, e para ele mesmo, porque ele não sabe se vai ter. Então, olha como a realidade e a ficção, elas podem ser fundidas, né? A ficção pode preencher lacunas da realidade e em todo estudo da mente, em todo estudo da memória, o que foi inventado e o que foi vivido fica muito amalgamado, fica muito junto. Então, é vida também você alimentar essa engrenagem ficcional. Fica o convite, por isso que estamos aqui. O que quero dizer com tudo isso é que o meu eu adormecido sabe que existe um eu acordado. Da mesma maneira que meu eu diurno conhece a existência desse eu sonhado. Talvez cada um dos acontecimentos da nossa existência pudesse ter acontecido de 10 maneiras diferentes. Parafraseando Paul Eluard, há outras vidas, mas elas estão na nossa. Brincando com os e se o romancista experimenta essas vidas potenciais. Respira fundo nessa imagem. O autor jovem sempre fala de si mesmo, até quando fala dos outros. Ao passo que o autor maduro sempre fala dos outros, mesmo quando fala de si mesmo. Essa é uma citação do Stephen Wyszynski, página 190 do livro. Então, na 143, ela diz: como se pode viver sem a leitura? Deixar de escrever pode ser a loucura, o caos, o sofrimento, mas deixar de ler é a morte instantânea. Um mundo sem livros é um mundo sem atmosfera, como Marte, um lugar impossível, inabitável, de maneira que muito antes da escrita vem a leitura. E nós, romancistas, somos leitores derrubados e transbordados pela nossa fome ansiosa de palavras.
Então, minha gente, estamos aqui finalizando esse encontro. Então, no finalzinho do livro, a Rosa escreve um post-scriptum. Tudo o que conto neste livro sobre outros livros ou outras pessoas é verdade, quer dizer, responde a uma verdade oficial documentalmente verificável. Mas receio que não possa garantir o mesmo sobre o que se refere à minha própria vida, porque toda autobiografia é ficcional e toda ficção autobiográfica, como dizia Barthes. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, gostaram? Esse, até o momento, é o único livro que eu li da Rosa Monteiro. Já tem outro na fila. É uma mulher afiada na escrita, no olhar sobre as coisas, nessa capacidade de expressão, e que nos incentiva a escrever isso como um antídoto da realidade irrespirável que a gente possa estar vivendo, a alimentar essas florescências fantasiosas, não é? Então, um grande beijo para todos vocês. Muito obrigada pela presença. Se vocês gostaram, dá uma curtida, que isso é importante para mim. Faz um comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, tá bom? E lembro a vocês que, para quem não conhece, eu tenho um site que é o www.crisseixas.com.br. Nesse site tem lá o link para todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, e tem vídeos sobre o que é a biblioterapia, tem contatos, tem alguns presentes gratuitos, um acervo biblioterapêutico para lidar com o medo. Tem as 43 primeiras páginas do livro Vivências em Biblioterapia, Práticas do Cuidado através da Literatura, tá bom? E outras surpresas mais. É sempre uma grande alegria estar aqui com você, compartilhando isso, porque é um chamado muito forte e toda vez que a gente está junto, eu sinto que eu estou no caminho. Então, agradeço muito, gratidão por todas as nossas relações. Um beijo e até a próxima oportunidade.